Isaías capítulo 53. Nós estamos numa progressão desde Isaías 52, 13, e hoje nós vamos ler os versos 10 até o verso 12 de Isaías 53. Isaías 53, Isaías 53, versos 10 até o 12, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós louvamos o teu nome, louvamos, ó Pai, porque tu és o Verbo que se fez carne, e nós, diante da tua palavra, que é santa, que é reta, nós nos colocamos para, como ovelhas, sermos alimentados com o alimento que vem do céu. Abençoa, Senhor, que tu venha estar nos capacitando nesta noite, por meio do teu Santo Espírito, a nos dar e nos dando entendimento, nos dando, Senhor, discernimento, compreensão da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor, quebranta os nossos corações, para que essa palavra, como semente divina, venha cair em nossos corações, que nossos corações sejam como solo fértil, e essas sementes venham frutificar. Que nós aqui sejamos nessa noite, mais uma vez, não apenas edificados, mas transformados pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Santo Espírito. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós estamos concluindo hoje a terceira parte da exposição de Isaías 53. Na primeira parte nós vimos que verdadeiramente ele quem, o servo, tomou sobre si as nossas dores. Na segunda parte vimos que o servo é o Cordeiro de Deus que é levado ao matadouro. E agora, na terceira e última parte, nós ouviremos e saberemos que ele, o servo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O servo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, você conhece o coração de alguém quando você conhece os desejos mais profundos e o que satisfaz este coração. E é justamente sobre isso que trata esse texto: conhecer o coração de Deus e o coração do seu servo, ele que é o Messias, ele que é Jesus Cristo. O texto nos conta qual é o desejo do coração de Deus, como este desejo prospera nas mãos do servo, e como é que o servo vê este trabalho de satisfazer o coração de Deus e ainda assim está satisfeito nisto. O verso 10 então diz assim: todavia ao Senhor agradou. Essa palavra agradou significa desejou, né? Então, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Este é o desejo do coração do Pai, moer o próprio filho. E aí nós podemos perguntar: qual pai teria o desejo de moer o próprio filho? Deus teve esse desejo. O verso 10 nos revela isso. Diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, todavia o Senhor desejou moê-lo. Mas também o profeta Isaías diz que o desejo do Senhor vai prosperar nas mãos do servo, vai prosperar nas mãos do filho. Todos os propósitos de Deus, eles vão prosperar e serão bem-sucedidos na morte de Jesus, o seu servo. E observe, queridos, quão maravilhosa é a obra da redenção. O pai se alegra em moer o filho, porque há propósitos que se cumprirão na vida do filho, há propósitos que se cumprirão na vida do servo. E ao mesmo tempo, o servo está contente em obedecer ao propósito do pai. Percebam que o servo não está ressentido com Deus, o servo ele não está chateado com Deus. O verso 11 diz que o servo ficará satisfeito com o fruto do próprio trabalho. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O servo verá o bom prazer de o Senhor triunfar através dele, através da sua própria angústia, e ficará satisfeito. Ele não ficará frustrado, ele não ficará ressentido, ele não sentirá o desejo de revanche, mas ele ficará satisfeito. Portanto, não basta apenas ver o coração de Deus, nós também precisamos ver o coração do servo Jesus. Se você conhecer o coração de Deus e conhecer o coração do servo, você vai ser capaz de ver o profeta Isaías revelar quais são os desejos do coração de Deus e do coração do servo. E o que satisfaz o coração de Deus e o que satisfaz o coração do servo. E isso vai nos trazer admiração. Muito mais do que qualquer outra coisa no mundo, nós precisamos conhecer a Deus. Mas não conhecer a Deus como nós achamos, ou como nós pensamos de como Deus pode ser. Nós precisamos conhecer a Deus como Deus é. E conhecer a Deus como Deus é significa conhecer a Deus como Deus se revela na sua palavra. Então, eu convido você a prestar atenção, a atentar para o desejo do coração de Deus e também para a satisfação do seu servo em cumprir o desejo do coração de Deus. Tanto Deus quanto o seu servo têm apenas um coração no que diz respeito a este assunto. O que um deseja é a satisfação do outro, e o que satisfaz a um é o desejo do outro. Nestes 3 versículos que nós lemos agora, nós podemos ver pelo menos 8 coisas que o servo Jesus faz para o seu povo. E quando o servo faz estas coisas, é o bom prazer do Senhor que está prosperando nas suas mãos, e isto revela o coração de Deus. Então, a primeira coisa que o servo faz para o seu povo é que o servo sabia dos propósitos do Senhor. Quando você lê o versículo 11, lá na metade do versículo está escrito assim: que o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. O que significa a expressão com o seu conhecimento? Significa, amados, que o servo, o cordeiro de Deus que foi para o matadouro como ovelha muda, ele não foi tomado de surpresa quanto à vontade do Senhor em esmagá-lo, em moê-lo.
O servo sabia da vontade do Senhor, o servo concordou com a vontade do Senhor. E se o servo tivesse sido pego de surpresa, se Deus tivesse pego o seu servo de surpresa e colocado ele para morrer sem o seu conhecimento, saibam que a morte do servo teria um significado totalmente diferente e que não teria justificado nem eu, nem você, nem ninguém, pois essa morte seria contrária à vontade do Cordeiro. Da mesma forma que o sangue dos cordeiros que foram imolados lá no Antigo Testamento, aqueles cordeiros que foram imolados, eles não foram conscientes, eles não foram por vontade própria. Aquele sangue não justificou nenhum pecado, mas o pecado, todos os pecados dos nossos irmãos lá no Antigo Testamento, dos nossos irmãos hoje, dos nossos irmãos que hão por vir, serão justificados, foram, são e serão justificados apenas pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A razão pelo qual o sofrimento e a morte do servo têm efeitos justificadores é justamente por causa do conhecimento, da consciência do seu servo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, com a sua consciência, justificará a muitos. E é por isso, é justamente por essa total ciência, por essa total consciência, intenção e a concordância com a vontade do Pai, que a morte do servo, a morte do seu filho, tem os efeitos salvadores sobre nós. Sendo assim, o primeiro trabalho do servo foi o trabalho de conhecimento, de ter consciência. O servo não fechou os olhos. O servo não estava como um peão. Vocês sabem que é o peão, aquele peãozinho de madeira, que a gente enrola a linha e quando solta, a gente sabe onde é que ele vai? Não. O servo não estava como um peão, que não sabia para onde ia. Ou como um cordeiro, que quando ele vai para o matadouro, ele não sabe que vai morrer. O servo sabia sobre a vontade do Pai. E pelo conhecimento, pela essa consciência, o servo se uniu ao Pai na obra redentora e ele se uniu de boa vontade. E a pergunta para nós é: você tem conhecimento do seu trabalho como servo? Sabe qual é a vontade do Pai para a sua vida? A segunda coisa que o servo faz para o seu povo é: o servo se derramou na morte. E na metade do versículo 12 está escrito: porquanto derramou a sua alma na morte. Mas no verso 11 também está escrito que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E no verso 10 também diz que ele entregou-se a si mesmo como oferta pela culpa. Diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Em outras palavras, o servo morre. Só que o servo não morre acidentalmente. O servo não morre por um acaso. Não foi uma casualidade. A morte do servo não foi algo inesperado. O servo estabelece a sua própria morte, conhecendo a vontade do Pai. O servo é obediente, mesmo diante da morte. A Bíblia diz que ele é obediente até a morte. O servo, ele mesmo escolhe sofrer. E a pergunta para nós: e você? E eu? Será que nós escolhemos sofrer? Ou nós escolhemos o conforto? Será que nós escolhemos ser obedientes? Ou desobedientes até a morte? A terceira coisa que o servo fez é que o servo levou os pecados de muitos. Na última linha do verso 12, nós vemos que o servo levou o pecado de muitos, diz: contudo, levou sobre si aqui o servo, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O verso 11 também diz que, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso quer dizer que a morte do
servo. Ele não foi como qualquer outra morte de um homem. O servo, ele aceitou a morte de boa vontade, conscientemente. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Havia consciência do servo. E então nós podemos ver aqui a razão para tudo isto. Foi uma morte por causa dos pecados do povo de Deus. Foi uma morte por causa dos meus pecados. Foi uma morte por causa dos seus pecados. Foi a vontade do Pai esmagar o Filho, mas não por causa dos pecados do Filho, e sim por causa dos nossos pecados. O que Deus desejou foi que nós não levássemos os nossos próprios pecados, até porque o Senhor sabia que a consequência dele nós não suportaríamos. 700 anos antes da sexta-feira da paixão, Deus anunciou porque o seu filho estava sendo levado à morte, e era para tirar os pecados de muitos e para tomar o nosso lugar. Pelos nossos pecados foi que ele tomou o nosso lugar. Aquele lugar era nosso. E este é o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. O servo levou sobre si os nossos pecados. Esse é o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho da ressurreição. É nisso que nós temos que rememorar a Páscoa. Não a Páscoa do mundo, mas a Páscoa do servo, a Páscoa de Jesus Cristo. A quarta coisa que o servo fez, ele ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4, que Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Ele diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E quando Paulo afirma isto, que Jesus ressuscitou dos mortos, de acordo com as Escrituras, provavelmente um dos lugares a qual Paulo estava se referindo é justamente a Isaías 53, lá no Antigo Testamento. O verso 10, então, depois de dizer que o servo deu a si mesmo como oferta pelo pecado, o profeta Isaías diz que o servo verá a sua descendência e prolongará os seus dias. Isto certamente significa que depois que o servo morrer como oferta pelo pecado, o servo viverá novamente para o cumprimento dos dias, ou seja, por todos os dias que ainda virão. O servo ele não sai da existência, ele não entra numa miserável morte, não. O servo ele está vivo, a coisa está vazia, então o servo está vivo para ver e está satisfeito com o que a sua morte tem feito. O servo será exaltado. O servo, ele é exaltado. O servo carregou os pecados fielmente até a morte, portanto, o servo será exaltado acima de todos, e o seu nome estará acima de todo nome. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, o servo ele está vivo, ainda que esteve morto, ele ressuscitou dos mortos. O bom prazer do Senhor está prosperando nas mãos do servo. A quinta coisa que o servo fez é que o servo intercedeu pelos transgressores. Lá no verso 12, na última linha, ela nos leva um passo além de apenas carregar os pecados e da ressurreição, dizendo que o servo carregou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. O servo levou os nossos pecados e intercedeu pelas nossas transgressões. Vamos nos lembrar que aqui o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 8,34, ele pergunta: quem nos condenará? Já que Cristo morreu por nós,
já que Cristo, Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele está à mão direita de Deus, intercedendo por nós, quem nos condenará? Porém, há um grande mistério aqui. Por que o Pai ordenaria salvar e abençoar as suas pessoas, o seu povo, através da intercessão do Filho? Nós podemos até pensar que, se Jesus Cristo é necessário que Ele interceda por nós diante de Deus, então Deus está contra nós e apenas Cristo é por nós. Isso não é verdade, irmãos. Nós sabemos que isso não é verdade, porque Deus Ele é o grande arquiteto, aquele que nos amou primeiro. Foi Ele que planejou toda esta grande salvação que o servo está realizando aqui em Isaías 53. E uma das coisas que Deus planejou foi abençoar as pessoas através da oração, da intercessão do seu servo. Jesus carrega os pecados de muitos e intercede pelas nossas transgressões. Por isso Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Amados, o servo está vivo, ele está nos céus, e ele está segurando constantemente perante a santa face de Deus as suas mãos, as suas chagas, feridas pelo próprio Pai, o Pai que aplicou, e estas chagas, elas cobrem todos os nossos pecados. Ele está diante de Deus, intercedendo por nós. A sexta coisa que o servo fez é que o servo justifica o seu povo. Já chegando ao fim do verso 11, está escrito que o servo de Deus irá justificar a muitos. E se o servo carrega os nossos pecados na morte, então os nossos pecados já foram punidos. E se os nossos pecados já foram punidos, nós não precisamos mais carregá-los, não precisamos mais pagar por eles. E se os nossos pecados já foram punidos, nós não precisamos mais carregar os nossos pecados. Então, diante de Deus, nós estamos sem culpa. Não é que somos justos, mas somos justificados, fomos tornados sem culpa diante de Deus. E se nós estamos sem culpa diante de Deus, nós somos justificados, isto é, somos absolvidos e somos declarados justos. Agora, veja o que é que Deus tem feito nesta grandiosa e nessa terrível obra do seu servo. Deus ele está providenciando a nossa salvação, a nossa absolvição, porque todos nós pecamos, e com nossos pecados nós trazemos vergonha para a glória de Deus Todo-Poderoso, definitivamente santo. Se fosse por nós mesmos, nós estaríamos debaixo da terrível ira e do julgamento divino. Mas este não é o coração de Deus, amados. O coração de Deus está em que o seu servo, o seu filho, seja esmagado em nosso lugar, carregue os nossos pecados, ressuscite dentre os mortos, interceda por nós nos céus e justifique o ímpio. Esse é o desejo do coração de Deus, agindo por meio do seu servo. E como se isso não fosse bastante para nós, o servo faz ainda mais por nós. O servo carrega a sua posteridade em sua morte e ressurreição. Na metade do verso 10,
no lugar do pecado. Expiação significa pagar no lugar, tomar o lugar. O servo verá o tempo que ainda virá. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O profeta Isaías não diz muito sobre isso, mas parece claro que quando o servo morreu, ele não apenas providenciou os meios para a justificação, mas o servo também providenciou o meio para o novo nascimento. Então nós nascemos numa nova família. Nós fazemos parte agora da família de Deus. A morte e a ressurreição do servo não produzem apenas para nós justificação, mas também a posteridade do servo. A morte de Jesus não apenas soluciona o problema da culpa, mas também soluciona o problema da alienação, da solidão e da separação de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus não apenas nos deram perdão, mas também a morte e a ressurreição de Jesus nos deram uma família, a família de Deus. Mas isso não é tudo. Se nós achamos que o servo fez muito por nós, o servo ainda faz mais uma coisa. O servo divide o espólio com o forte. O verso 12 afirma que ao servo será dada a parte de muitos, e que assim repartirá os despojos. Os despojos é aquilo que, quando um exército vencia o outro, ele tirava do derrotado, ele recolhia aquilo derrotado. Então o que vencia tomava parte do que era do inimigo. Então aqueles despojos da guerra. Então o servo, ele repartirá os despojos com os poderosos. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Vejam que o verso 10 afirma que o servo verá a sua posteridade. O verso 11 afirma que justificará muitos, e o verso 12 que o servo repartirá os despojos da guerra com os poderosos. Os poderosos são aqueles pecadores justificados. Os poderosos são os filhos de Deus, são os vencedores com o Messias, aqueles que venceram a morte juntamente com o Messias que venceu o diabo e venceu todo o mal. Esses são os poderosos. São com estes que o Senhor Cristo irá repartir os despojos da guerra. O servo derrotou a morte, ressuscitando dentre os mortos. O servo derrotou o poder do pecado que condena. Ele fez isso absolvendo o culpado. O servo derrotou o poder da corrupção pelo pecado. Ele fez isso nos tornando filhos de Deus. Nós que em outros tempos éramos filhos da ira, hoje já não estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas temos nova vida em Cristo. Já não somos mais condenados, mas agora absolvidos por meio de Cristo. Já não somos mais filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. E por causa destas vitórias, agora o servo toma de volta do Deus deste mundo, e esse Deus é um Deus minúsculo, com D minúsculo, que na verdade não é Deus de nada, e ele toma de volta para dar a alguém que lhe agrada, e lhe agrada dar aos mansos e humildes. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos vão compartilhar os despojos da vitória do Messias sobre todas as coisas. Eles são co-herdeiros com Cristo de todas as posses de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 21,
Está escrito que todas as coisas são dos santos. Está escrito lá, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amém. Concluindo, irmãos, nós vamos terminar. Eu quero terminar esta mensagem pensando mais uma vez sobre os últimos 3 benefícios que o servo Jesus alcançou por nós na cruz. Ele nos justificou, Ele nos fez seus filhos, Ele divide conosco os despojos da vitória. Estes 3 presentes da graça, eles correspondem aos 3 anseios, aos 3 desejos mais profundos que nós devemos ter. Primeiro, de alguma forma nós almejamos nos livrar da culpa e da má consciência por todas as coisas erradas que nós temos feito. Segundo, todos nós desejamos ser amados, todos nós desejamos ser aceitos como parte significativa de um grupo ou de uma família. Todos nós procuramos ser pessoas competentes, com as coisas ao nosso dispor, de modo que nós possamos agir da melhor maneira possível para cumprir todas as nossas intenções, todos os nossos desejos. O servo satisfaz cada um destes desejos, e ele faz isso ao custo da sua própria vida. Ele justifica o ímpio, ele nos torna filhos de Deus, e ele compartilha conosco os despojos do seu triunfo universal, da sua vitória sobre o pecado, da sua vitória sobre a morte. E quando o servo faz isto, nós vemos então Deus. O bom prazer do Senhor está prosperando nas mãos do servo. E o servo vê isto, e ele então está satisfeito em fazer a vontade de Deus. E eu quero exortar os irmãos, eu quero aconselhar os irmãos, eu quero incentivar os irmãos a confiarem no servo de Deus, a confiar em Jesus Cristo. E sabe por que eu quero incentivá-los isso? Porque você não pode justificar a si mesmo. Você não pode ser justo apenas com as suas próprias ações. Porque você não pode se tornar filho de Deus por você mesmo. Eu quero incentivar a confiar em Jesus, porque você não pode ganhar os despojos da batalha com a sua própria força. Nós não temos, nós seríamos derrotados. Eu quero incentivar você a confiar em Jesus Cristo, porque você somente pode ser justificado, você somente pode ser feito filho de Deus, você só pode tomar parte dos resultados da vitória de Cristo como presente se você confiar na obra de Cristo, se você confiar na obra redentora de Cristo, se você confiar na obra salvadora de Cristo. Lembre-se, queridos, que o servo, que Jesus derrotou a morte, ressuscitou dentre os mortos. Lembre que Jesus, ele derrotou o poder do pecado para condenar e absolveu o culpado. Lembre-se que Jesus derrotou o poder do pecado, esse poder que corrompe. Ele fez isso nos tornando filhos de Deus. Lembre-se que nós não somos mais filhos da ira, nós não somos mais inimigos de Deus, e isto é motivo para uma plena, para uma infinita felicidade para nós. Coloque a sua confiança em Cristo, coloque a sua confiança em Cristo, e as promessas contidas na Bíblia serão suas.
Tome posse das promessas da Bíblia quando você confia em Cristo. Lembre-se, você é co-herdeiro com Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a sua igreja. Então somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.